Posso ajudar? Chapolin, encontrei uma pedra folgada. Mande trabalhar. E ultimamente eu não confio nem na minha própria sombra. Eu tenho certeza que, assim como eu, você ama a saga dos piratas de Chapolin. E você sempre ficou se perguntando, afinal de contas, o que acontece no final dessa saga? Esse mistério chega ao fim hoje. Se você quer saber tudo o que acontece no último episódio, se ele foi censurado, se o Alma Negra... A gente vai contar tudo nos mínimos detalhes. Então se prepare para enterrar o tesouro e vem com a gente. Cara, é impressionante. Sempre que a gente fala de episódio perdido de Chaves ou Chapolin, a grande maioria das pessoas pensa logo em Os Piratas Parte 3. E não é pra menos, porque as duas primeiras partes são muito marcantes, são episódios favoritos de muitos fãs de Chapolin, e até hoje a terceira parte a gente não sabe o que aconteceu. Mas pra gente falar um pouco melhor a respeito disso, vamos recapitular brevemente o que acontece nas duas primeiras partes para ninguém ficar boiando. Nesses episódios de 75, conhecemos Alma Negra, o pirata mais cruel e sanguinário dos Sete Mares, que assassina todos aqueles que o ajudam a enterrar o tesouro. Com medo da morte, os piratas Lagartixa e Pança Louca pedem ajuda ao Chapolin e juntos tentam escapar. E no final da segunda parte, eles se escondem numa caverna, acreditando que aquele lugar era seguro e coisa do tipo, mas nada disso. Não devo gritar, porque os gritos poderiam guiar o pirata Alma Negra. Disse bem, Chapolin. E isso é a última cena que a gente conseguiu ver dessa saga. O Alma Negra chega na caverna, detém o pessoal e depois... sei lá. É frustrante, pra dizer o mínimo. Fora que, se a história terminasse assim, isso significaria que o Chapolin morreu, né? Assim como todo mundo. Por sorte, uma ceninha da Florinda veio logo depois e esse momento aqui sobreviveu. Outra vez, se vocês querem conhecer o final dessa história, não deixem de assistir a terceira parte. E eu digo sobreviveu porque os fãs de Chaves conseguiram salvar essa pérola. Sim, ao longo dos anos, as emissoras foram exibindo essa segunda parte da Saga dos Piratas, inclusive o SBT, tirando esse finalzinho da Florinda chamando uma terceira parte. Até porque essa terceira parte ninguém tinha pra passar, e então acho que a galera falou... quer saber? Vamos tirar isso aqui porque parece que a história acabou assim e nem existe terceira parte, coisa nenhuma. Que vergonha! Que vergonha! E por conta disso, sempre rolou um grande mistério em volta desse episódio, o que acontece nele, e será que acontece alguma coisa muito séria que até pode ter provocado um banimento? Como nos créditos da parte 2 aparece um esqueleto com chapéu de pirata, muita gente teoriza que, na terceira parte, o Alma Negra é morto. Mas será? Não creia nisso. A gente só conseguiu acabar com esse mistério agora, no finalzinho de 2025, na CCXP. O episódio em si foi descoberto, as imagens, as trilhas, as atuações e zás. Não exatamente. A gente não teve acesso à fita, à gravação do episódio mesmo, mas sim ao roteiro da terceira parte. Roteiro bonitão, do jeitinho que o X-Pirito escreveu. Isso é uma raridade daquelas. No dia 3 de dezembro, do mais absoluto nada, surgiu a notícia de que o Grupo X-Pirito tinha preparado um stand na Comic Con, aqui em São Paulo, com réplica da vila, sala de exposição, manequins do Chapolin e do Alma Negra, e claro, com o roteiro dos Piratas Parte 3. Disponível para todo mundo ler. Que coisa incrível, na boa. Cara, na boa, que trabalho digno de grumete foi esse, né? O pessoal até recriou o bar do episódio do Alma Negra. Maravilhoso. E o que dizer desse monumento, essa estátua do próprio Alma Negra? Até o copo na mão ele tinha. Olha, faltam elogios. Isso ficou maravilhoso. Ah, e era a réplica desses copos aqui. Olha, que foi? Olha ali. Tudo legal, tudo bonito, todo mundo eufórico. Mas como esse roteiro foi descoberto? Como foi achado só agora? Para contar mais sobre isso, eu convido aí o João Vitor Traz Castro, do Fórum Chaves, que também é consultor do Grupo X-Pirito, para contar direitinho tudo o que aconteceu. É com você, João. Fala, galera do canal Vila do Chaves. Muito obrigado, Renan, pela oportunidade.
Vamos falar então desse retorno, desse achado, melhor dizendo, né? Desse roteiro da terceira e última parte da saga dos Piratas do Chapolin Colorado, lá de 1975. Não contavam com a minha astúcia? Antes de mais nada, não seria possível encontrar esse roteiro se não fosse o trabalho dos fãs ao longo de todos esses anos, na pesquisa, na busca. A gente teve ao longo dos anos o Gui Leão, o Cássio Ferreira, o James Revolt, meu amigo James, comprando teleguias, o nascimento da lista CH lá atrás, nas mãos do Thomas Henrique, saudoso Thomas Henrique, e também depois com tantos outros fãs que contribuem até hoje com a lista. Se ao longo de todos esses anos nós conseguimos consolidar essas datas, é por causa dessas datas que nós temos o roteiro. Tínhamos, claro, o registro da parte 3, ali, da chamada da parte 3, que a Florinda divulga, mas era isso. Muitas conjecturas e tudo mais, mas cadê a bendita parte 3? Pelas mãos da Televisa isso não foi possível, mas o Grupo Chespirito, desde quando o Grupo Chespirito, que o próprio Roberto Gomes Fernandes se tornou mais próximo da comunidade, tudo começou a ficar um pouco mais fácil, né, para que a gente conseguisse ter acesso à obra de uma maneira mais completa. Então, a luta do Grupo Chespirito é manter o legado vivo. A luta do Roberto Gomes Fernandes sempre é manter o legado vivo. Um roteiro que foi localizado mediante essas lacunas e ao acervo de Roberto Gomes Bolanhos conservado. Felizmente, o Roberto era muito organizado. Então, foi basicamente dessa mesma maneira que a gente conseguiu trazer o roteiro dos Piratas, né? Que a comunidade conseguiu por si só, mas que o Grupo Chespirito, agora abraçando a comunidade, revela e traz isso para o público geral. E a oportunidade da CCXP foi algo incrível. Tinha a Taberna dos Piratas e era o momento perfeito para trazer algo interessante. Foi quando a busca tornou possível, quando a busca foi efetivamente realizada, com base no nosso trabalho ao longo dos anos, no trabalho seu, no trabalho dos fãs que estão aqui nos comentários e de todas as pessoas que eu citei e muitos mais, que eles, olha, temos aqui. Vai ser o momento, vai ser agora. E foi naquele momento e agora é disponível para todas as pessoas o final dessa história. Então é um momento para se celebrar, é um momento de união da comunidade, é um momento que eu só posso agradecer a você também pelo espaço aqui, de conversar um pouquinho sobre isso e de, quem sabe, né, em algum momento, mais episódios de Chaves, de Chapolin, de Chespirito retornem de outras formas, em outros momentos, de maneira que a obra permaneça viva em diferentes camadas, em diferentes mídias, né? Chaves e Chapolin estão vivos mais de 50 anos depois, com spin-offs, com eventos, com novas formas de celebrar a obra de Roberto Gomes Bolanhos. E isso é muito legal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e sigam-nos bons. Nada como alguém que fez parte dessa descoberta contar como as coisas aconteceram, né? João, você salvou muito aqui, muito obrigado pelo depoimento. Aliás, é claro, o arroba do Fórum Chaves está aparecendo aqui na tela. Nessa altura do campeonato, quem aqui não conhece o fórum, né? Acredito que você que está me assistindo conheça muito bem, mas se não conhece, o fórum é um dos maiores lugares para você saber tudo a respeito da carreira do Chespirito. Siga o pessoal agora mesmo, porque eles sempre colocam várias novidades, várias coisas legais e fazem um trabalho muito bacana. Agora a gente vai ver direitinho tudo que tem nesse bendito roteiro, mas antes uma breve explicação. Originalmente, ele tem 16 páginas, o que é condizente com um episódio de 20 minutos. O que faz total sentido se a gente considerar que cada página tem mais ou menos 1 minuto e meio de gravação. Isso é uma conta meio por cima. Tem pausas, tem sobe som, ida para intervalo, volta de intervalo, enfim, um monte de coisa. Só que no roteiro disponibilizado na CCXP, pula da página 5 para 7, não tem a página 6. Ah, Renan, então tá aí, esse roteiro não está completo, estão escondendo coisas. É aquela galera que não quer que a gente saiba da verdade, tem coisa muito perigosa nessa página, deve ter acontecido alguma atrocidade. É menos, né? Por favor, Kiko, não seja burro! A explicação é muito mais simples do que isso. Por algum motivo, que a gente não sabe qual, o pessoal só não escaneou essa página. Pode ser que essa página até tenha se perdido do roteiro original, não sei. Mas a chance da 6ª página ser apenas repleta de piadocas do estilo Chapolin, do estilo Chespirito que a gente conhece tão bem, é gigante. E você já vai ver por quê.
Na página 0, lemos no cabeçalho o título do programa, Chespirito creditado como autor e uma numeração, 7528. Isso porque o episódio foi gravado em 1975 e aquele era o 28º roteiro daquele ano, quando somados Chaves e Chapolin. Nessa página também temos, ainda que meio apagadinho, o texto de abertura do programa, que eu aposto que você conhece muito bem. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Na parte da abertura com os nomes dos atores, uma coisa chama bastante atenção. São creditados Ramon Valdez, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Rubem Aguirre e... Horácio. Peraí, onde foi parar o Edgar Vivar? No banheiro. Na verdade, isso não é muito segredo, né? Porque ele já tinha sumido lá na segunda parte. Ouviu bem, pança louca? Onde é que tá o pança louca? Saiu um pouquinho, capitão, mas ele volta já. Ah, sim. A justificativa foi que ele foi comprar cigarros. E por que tem tanta certeza que ele vai voltar? Porque ele tem que trazer o troco do dinheiro. E assim, ele foi substituído pelo Lagoa Seca, personagem do Horácio Gomes Bolanhos. Somente que agora você ocupa o lugar dele até que ele volte. E o motivo para essa troca, a gente não sabe. Pode ter sido alguma coisa relacionada à saúde, a trabalho, ele podia estar fazendo algum outro programa, um filme, uma peça, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Enfim, por algum motivo ele precisou se ausentar. E sem mais enrolação, agora a gente vai para a primeira página. A gente já percebe a estrutura clássica do Chespirito, roteiro de 2 colunas. Do lado direito ficam as falas de cada personagem e do lado esquerdo as ações, os cenários e coisas do tipo. Deu uma bugada na cabeça porque eu fiz o lado direito, mas o seu lado direito, né? Pra você visualizar melhor, só que eu levantei meu braço esquerdo, deu um tilt. No caso da página 1 tem a indicação, cenário caverna. Ou seja, o episódio começa no mesmo lugar onde a segunda parte terminou. Lembra da caverna, aquela coisa toda? E nem tem um repeteco para explicar o que estava rolando no episódio anterior. Nada, começa diretaço. Pelo menos, segundo o roteiro. Assim que surpreende o grupo de piratas na caverna, Alma Negra diz: é verdade que outra vez vocês tentavam escapar, não? No que o Chapolin responde: nós tentando escapar? Como você acredita nisso? Nós adoramos ser prisioneiros. E pergunta pro Lagartixa: não é verdade? Pera, palma, não priemos cânico, porque eu me lembro de ter visto essa cena em outro lugar, hein? E já mostrei aqui no canal. Daniel, o editor, agora é com você. De modo que otra vez intentaban escapar, ¿no es cierto? ¿Que nosotros intentábamos escapar? No, hombre, ¿cómo crees? Si a nosotros nos encanta estar prisioneros. Então, isso quer dizer que as falas desse episódio de 75 foram reaproveitadas no remake lá do começo da década de 80? Exatamente. Lembrando que em 82, Chespirito regravou esse episódio numa ilha de Verdadinha, em Cancún. E eu vou direto ao ponto. A parte 3 dessa versão de 75 é quase igual a essa versão de 82. É muito parecida. Ainda na caverna, o Alma Negra sente falta da Flor Marina e pergunta sobre o paradeiro dela. E aí o Chapolin enrola e não responde. Acompanhe esse momento na versão de 82 com o texto de 75, só para você entender melhor o que eu estou dizendo. ¿Tú quieres saber dónde está? Sí. Flor Marina. Sí. De la cocinera. Aliás, a gente vai fazer bastante isso ao longo do vídeo para facilitar a leitura do roteiro tendo o que ver na tela. Então a gente vai ficar mostrando a versão de 82 comparando com o texto de 75, beleza? Nesse tempo em que o Chapolin enrola os chefes da tripulação, Flor Marina pega escondida a arma do matadouro. Mas ela não podia sair atirando do nada, e então o momento certo vem quando o Chapolin desafia o matadouro a bater no Alma Negra. E é isso que acontece. Yo sí soy hombre. Sí, a ver, ponte con el alma sucia. Me canso. Enquanto o Alma Negra fica desacordado, o Chapolin finge apontar uma arma para o matadouro. Ele faz gesto com a mão, um monte de coisa e acontece isso. ¿Y pensabas dispararme con tus dedos? No sabía que estuviera cargada. Depois a Flor Marina aparece e fica esclarecido que quem atirou foi ela e ela decide premiar o Chapolin, digamos assim. Se liga. Y todo gracias a tu valor, Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Pero esto merece un premio.
Nesse momento, o Alma Negra acorda e se aproveita da distração da galera para pegar de volta suas armas. ¿Me permites? Logo depois vem uma transição de cena e o cenário deixa de ser a caverna. No roteiro de 75, o novo cenário é descrito como set exterior. Pera, isso quer dizer que gravaram fora do estúdio, no ambiente externo? Pouco provável. Em 75, o Chespirito não fazia nenhum episódio fora do estúdio, não era uma prática. Na verdade, a gente tem pouquíssimas histórias da década de 70 que foram gravadas fora do estúdio. Dá pra contar nos dedos de uma mão. E a dinâmica seria muito difícil de ser feita na época. Porque assim, nessa história, não bastava gravar em qualquer cantinho fora do estúdio, canto aleatório, vai lá no estacionamento da Televisa mesmo, como a gente viu acontecendo nos anos 80 pra caramba. Por ser um roteiro de época, eles precisariam se deslocar para gravar num local específico. E aí teria um monte de coisa relacionada aos equipamentos gigantescos da época, iluminação, captação de áudio e por aí vai. Para gravar só uma cena, duvido muito. Muito provavelmente essa indicação no roteiro aponta para uma gravação fora da caverna, ainda dentro do estúdio, entendeu? Eu acho que a equipe de cenografia deve ter montado um cenário tipo de mata, coisa assim, mais ou menos. Ou assim, por que não? Pronto, Pronto o quê? já cruzamos a fronteira. E é nesse novo cenário que o pessoal deveria enterrar o tesouro. E o Alma Negra vai lá e ordena para que escavem. O que não teria nenhum problema se o Chapolin não tivesse no rolê, porque ele torra tanto a Alma Negra que acontece isso. No es justo, no es justo, no. E sabe o que é mais maluco de tudo, cara? Em 75 saiu um gibi inspirado no final da parte 3, que é bem diferente e tem poucas coisas reaproveitadas do episódio original. Uma delas é o Alma Negra chorando depois de um diálogo com o Chapolin. E a gente até fez um vídeo, não faz tanto tempo, acho que foi no mês de 2025, mais ou menos, falando da versão de 82, falando do gibi e tentando entender o que pode ter acontecido na terceira parte do episódio dos Piratas. E eu notei a semelhança do choro do Alma Negra nessas duas versões e soltei esse comentário. Ou seja, ele chora no gibi e na regravação. Então, se não tem algo parecido com isso na versão original, lá de 75, eu não sei mais o que tem. Ah lá, quem diria? O Vila do Chaves estava certo o tempo todo. Pretencioso. Tá, o Alma Negra chora e o Matalote, ou Matadouro, tenta convencer a galera a trabalhar. Es que después de que enterremos el tesoro, nos va a matar. Es que no todo es diversión en la vida. Depois temos uma cena longa de humor físico do Chapolin não sabendo usar uma pá e sendo ensinado por outras pessoas. Para sacarla la inclinas y arrojas la tierra hacia un lado. Sequência essa muito parecida com o que já vimos em outros episódios, como por exemplo, Expedição Arqueológica. Primeiro a gente crava a pá assim, ó. Depois empurra mais com o pé. E depois pega a pá e joga assim com força. No final do episódio, todos estão empenhados, enterrando o tesouro, e a Flor Marina faz uma pergunta para o Alma Negra. Se o Matadouro também sabe onde o tesouro foi enterrado, por que ele não vai ser morto? Pero tú sabes que el Matalote es mi hombre de confianza. O pirata explica que o Matadouro só conseguiu esse posto por ter derrotado o seu antigo homem de confiança. Então, a Flor Marina brilhantemente fala: e se o Chapolin derrotar o Matadouro? Que boa ideia. Que grande ideia. Que idiota. Mas a ideia é levada a sério. Então, se o Chapolin derrotasse o Matadouro, o Alma Negra deixaria todos os piratas vivos. Y no solo eso, hasta le cedo mi puesto de jefe. A penúltima página do roteiro tem praticamente só a descrição do que acontece em cena. No caso, a luta do Chapolin com o ajudante do Alma Negra. E um detalhe chama bastante atenção: tem pelo menos 3 momentos gravados em chroma key, o que era muito comum nas cenas de briga lá no início do seriado. Cuidado. Só lembrando, o chroma key era aquele fundo azul ou verde usado para fazer efeitos especiais. Na versão de 82, essa sim gravada em externa, tudo acontece nesse ambiente fora, era outro momento, o Chespirito estava muito mais ousado com essas coisas nos anos 80, aqui o pessoal não usou nada em chroma.
Mas eu vou ler aqui uma das cenas de 75 que usaram chroma e a gente compara com a versão do remake. Chroma, Ruben entra na tela junto do Chapolin. Ele tenta lhe dar golpes alternados na cabeça e nos pés, dos quais Chapolin se esquiva agachando e pulando, até que Ruben altera a ordem dos golpes e acerta Chapolin. Olha aí a cena do remake. Presta atenção e tenta descobrir por que ela foi gravada em chroma lá em 75. A cena acontece exatamente como descrito no roteiro. Ele tenta acertar por cima, o Chapolin agacha. Tenta acertar por baixo, o Chapolin pula. Até que uma hora, o Chapolin é acertado. Mas você percebeu que ele fez isso usando como se fosse uma pá? Eu acho que lá em 75 o X-Pirito deve ter ficado com um pouco de medo e falou: não, melhor não. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos pro chroma. Vai funcionar melhor, é década de 70, a galera gosta desse tipo de coisa na TV, né? Deve ter rolado algo assim. E o episódio acaba do jeito mais Chapolin possível. Se liga. O Polegar se recompõe de um golpe, pega sua marreta biônica e com ela lança uma enorme pedra que voa até golpear Ruben, que cai. Será que foi algo parecido com isso? Ou com isso? O fato é que todo mundo comemora e o episódio acaba. O quê? Ah, vá, Renan. É isso? Todo esse tempo, toda essa espera, tudo isso para um final assim? Eu achava que teria uma coisa maior. Achei que o Alma Negra morria e coisa do tipo. Quero ver meu advogado! Quero ver meu advogado! Agora mesmo! Galera, como eu disse, é uma cena muito Chapolin. Chapolin clássico. Humor físico, tudo é resolvido de um jeito meio rápido. É uma pedra, puf, acabou. Chapolin é cheio desse tipo de coisa. Mas eu também concordo que muita coisa ficou em aberto. Em algum momento o Alma Negra reconheceu a vitória do Chapolin, ele perdoou todo mundo, ou ele só de pirraça foi lá e matou a galera toda? Não sei. E eu acho que foi por isso que lá em 82 o X-Pirito deu um tapinha melhor no roteiro e deixou um pouco mais redondinho. Após derrotar o Matador, o Chapolin dá socos no Alma Negra, que cai derrotado. Depois corta para o barco pirata, onde todos cantam a música tema do episódio, enquanto Alma Negra e Matadouro fazem uma faxina. Fala sério, é muito melhor, né? Pelo menos tem mais explicação, tem um desfecho, a gente vê como as coisas terminam mesmo. Mas agora, por que esse episódio ficou perdido por tanto tempo? Porque ainda é perdido? Bom, censura a gente já sabe que não foi. E se você tá pensando, mas tem aquela página que faltou e tal. Bom, a versão de 82 é muito parecida com a de 75. Então, quando a gente analisou por aqui, a gente viu que o conteúdo da sexta página, analisando a versão do remake, basicamente é isso aqui. ¿Sabes usar la pala o el asadón? Las dos cosas. Pero, ¿cuál de las dos cosas te sale mejor? Las dos cosas. Ninguém ia censurar um episódio por conta de piada de as duas coisas, né? Mas a verdade é que a gente ainda não sabe por que esse episódio sumiu. Se foi uma falha de imagem, se a Televisa perdeu ele por desorganização, enfim, pode ser um monte de coisa e isso ainda está em aberto. O importante é que a gente já sabe como esse episódio acaba e agora eu posso finalmente lançar a palavra-chave, que eu tô me coçando aqui, mas não fazia sentido lançar antes. O que você achou desse episódio? Vendo o roteiro, o que você viu, o que você falou, cara, isso aqui é muito legal, como essa cena deve ter sido interessante, você achou que foi legal, você esperava mais, você esperava algo diferente? Conta aí, conta tudo, compartilha a tua opinião, coloca o coração pra fora, porque eu quero ler todos os comentários mesmo. E isso aqui é um baita achado. Que maravilha viver em 2025 com esse tipo de coisa sendo encontrada. Caraca, eu tô muito feliz. E eu vou te dizer uma coisa, se você achou o final meio marromeno, meio bunda, vamos falar a verdade, assim, tem vários finais de Chaves que se você parar pra ver com calma, eles são um pouco inspirados. Isso acontece aqui e ali. Duvida de mim? Eu já até fiz vídeo sobre isso. É só clicar aqui do lado. Só de ver essa thumb você já fala, é verdade, isso aí talvez não seja tão bom, né? Meio esquisito isso aí, né? Tem muito mais pra você ver. A gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.